Esta é a segunda aula da matéria de Geografia Bíblica, curso básico em Teologia, turma das terças-feiras. Repito, esta é a segunda aula, curso básico em Teologia, turma das terças-feiras, matéria de Geografia Bíblica. Hoje é terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021. Estamos, infelizmente, com algumas dificuldades de conexão, não da nossa parte aqui, né? Porque se fosse da nossa parte, acredito que todos estariam sendo afetados ao mesmo tempo, mas tem vários irmãos que estão com muita dificuldade hoje de entrarem na conexão. Eu já acabei de fechar o áudio, gostaria que todos que estão me ouvindo, por gentileza, levantem o seu polegarzinho, quem está me ouvindo, alguns não estão levando isto, maravilha, muito obrigado, Deus abençoe, se estão todos me ouvindo, importantíssimo, ok. Alguma situação está ocorrendo com o irmão Elton, ele não entra de jeito nenhum. Deixa eu dar uma sugestão a vocês, é só uma sugestão. Se você ainda não tem suficiente experiência em usar o aplicativo Zoom Vídeo, procure no dia da aula. No dia da aula, não precisa ser de véspera, um pouco mais cedo, se você puder, faça testes, né? Você que não está habituado a usar o aplicativo, né? Eu dou essa recomendação ao pastor Juarez, mas o pastor Juarez, eu estou vendo que ele é craque, ele está batendo bola e está fazendo gol bonito. Irmão Kleber, irmão Absai, é só apenas uma sugestão. Façam alguns testes tentando se comunicar com outras pessoas, porque eventualmente, como é tecnologia, vocês sabem, pode dar justo na hora da aula o probleminha de conexão, entende? Mas aí tem que ser avaliado se o problema é na conexão ou o problema é no aparelho. Se é um problema de conexão, pode ser corrigido com o tempo. Se é um problema no aparelho, aí já fica um pouquinho mais complicado, né? Mas é apenas uma sugestão. Se você puder fazer isso 2 horas antes do começo da aula, sei que vocês têm, às vezes, um dia muito apertado, muito corrido, muito acelerado, mas os que puderem fazer para evitar, é claro, situaçõezinhas, né? Hoje eu estou percebendo que 2 ou 3 alunos não vão conseguir entrar por esse exatinho problema, né, de conexão. Mas tudo bem, vamos então, de qualquer maneira, prosseguir a nossa aula, perdendo a aula de hoje, né? O jeito o remédio é assistir a aula gravada. Quantos de vocês se lembram exatamente aonde eu parei? Eu sei onde eu parei, está aqui marcadinho, tá? Mas eu quero saber da parte de vocês. Aonde na Página apostila? 3, pastor. Na apostila, tem certeza? Quem está de acordo com o irmão Cleiton, na apostila, onde eu parei exatamente na apostila? Na apostila. Vamos lá, se Página 3, principais áreas do mundo bíblico. alguém se lembra? Irmão Wilson está ali, então já são 2 cérebros de alta qualidade que estão falando. Tem mais um terceiro aí? Tem mais um terceiro que está se lembrando? A pastora Darlete está voltando. Vamos aguardar a pastora Darlete, ela está sincronizando o áudio dela. Pastora Darlete, me ouve? Pastora Darlete? A pastora Darlete está com dificuldade hoje. Hoje vai ser um pouquinho complicado. Mas vamos lá. Nós paramos na página 3, nós vamos agora avançar um pouquinho, tá? Um pouquinho, e vamos entrar na página de número 5, né? Já falamos sobre a localização. Pastora Darlete, me ouve? Ainda ela não me ouve. Perfeito. Nós estaremos falando, já falamos, melhor dizendo, sobre a localização de algumas regiões do mundo antigo. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, meus irmãos. Infelizmente, eu estou com... hoje está acontecendo coisas muito estranhas aqui. Só um momentinho.
Tem vários alunos que não estão conseguindo receber, e eu já enviei. Estranho. Ok. Perfeito. Ok. Na página 5, vocês A estão... paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, minha irmã. Vocês estão visualizando este mapa aqui, por favor, na página 5? Tá. Por favor, fechem o áudio. Alguém abriu acidentalmente o áudio. Obrigado. Obrigado. Os que puderem ficar visíveis, eu agradeceria. Os que puderem. Eu sei que alguns estão no invisível ainda, estão fazendo alguns ajustes, tá? Mas os que puderem ficar no visível, eu agradeço, porque é apenas uma recomendação. Não fica uma coisa muito coerente fazemos a aula com a maioria de vocês no invisível. A gente já é uma aula online, então é uma coisa um tanto coerente. Salvo, exceto quando... Pastor, eu estou só comendo aqui, estou sentada olhando para o senhor. Mas Espera que eu vou ligar. tranquilo. Mas eu queria Eu vou dizer ligar. agora, em situações de excepcionalidade, né? Uhum. Quando alguém está fazendo uma refeição, cuidando de uma situação urgente da casa, aí é necessário que eu saiba, né? Se você pode mandar uma mensagem por fora, pastor, eu vou ficando invisível por enquanto devido a esta e esta situação. Eu não me importo, desde pastor, que se... é o Elton, eu estou comendo também. Tranquilo, agradeço. Tá? Eu sei que a vida aqui é muito complicada neste país, eu sei que às vezes temos que chupar cana, apitar o saxofone, a trompeta, tudo ao mesmo tempo. Mas amém. Tá bom? E vocês entenderam a minha orientação? Quando você ficar no invisível, tenta me avisar, se possível, né? Com uma mensagem por fora, pastor, vou ficar por alguns minutos no manto, no mistério, no oculto, e depois eu apareço. Mas vamos lá. Pastor, Sim. eu vou só ficar invisível rapidinho, só para me colocar um jantar para o meu marido aqui. Tranquilo. É o que eu estava falando agora há pouco. Fique tranquilo. Ok, obrigado. Quem de vocês já leu na Bíblia que a Arca de Noé ela encalhou nas montanhas do Ararat? Quem de vocês já leu isso na Bíblia? Não custa nada nós irmos na Bíblia, tá? E remontarmos ou recapitularmos o que a Bíblia fala e nos dá essa informação de grande precisão. Gênesis capítulo 8, versículo 4. Gênesis capítulo 8, versículo 4. Manalu, boa noite. É estranho que a senhora não tenha recebido, porque eu mandei de todos por igual. Estranho mesmo, né? Hoje está sendo um dia bem comum. 30% dos alunos estão tendo uma enorme dificuldade de entrada na conexão. Minha irmã foi uma delas. Muito estranho, porque todos recebem por igual ao mesmo tempo o e-mail e também, mas tudo bem, são situaçõezinhas que excepcionalmente acontecem. Mas o importante é que a irmã chegou. Gênesis capítulo 8, versículo 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes do Ararat. Isso é importante nós entendermos isso aqui. Montes do Ararat. O Ararat não é um pico sozinho, isolado. É uma cadeia de montanhas, tá? E lá nessa cadeia de montanhas que você está vendo aqui, existe o específico Monte Ararat. É como a Cordilheira dos Andes, tá? Que é a mais extensa, a mais comprida cadeia de montanhas do planeta Terra. Quem sabia disto? Que a Cordilheira dos Andes é a mais extensa, é a mais comprida cadeia de montanhas do planeta. Ela começa lá em cima no Equador e termina no extremo sul do Chile. Então, faz um percurso de mais de 2.500 quilômetros de extensão. É muito extenso. Tá? Eu tive o privilégio de conhecer toda a extensão, já viajei 2 vezes, tanto de ida como de volta,
toda a extensão da Cordilheira dos Andes, Não se estende até a Argentina, pastor? ela passa pelo costado da Argentina. Ela passa pelo Isso. costado da Argentina com limite com o Chile, entendeu? É muito extenso. Então, eu já passei por ela. Ela pega o Equador, Peru, Chile e Argentina. Ela morre lá embaixo, numa região da Argentina chamada Patagônia, Punta Arenas, que é ao lado chileno, e Ushuaia, que é ao lado argentino. Por que eu estou citando isso? A Cordilheira dos Andes tem vários pontos, vários montes, vários picos. O pico mais alto da Cordilheira dos Andes é o Pico Aconcagua, está exatamente na direção da cidade de Mendonça, do lado argentino, e do lado chileno, a capital do Chile, Santiago, 6.960 metros acima do nível do mar. São dados, mas só para você entender que na questão do Ararat, a cadeia é pequena, ela não chega nem até 200 quilômetros de perímetro ou de diâmetro. Tem em torno de 3 a 4 montes. E o monte mais importante das montanhas do Ararat é esse aqui, ó. Se você olhar na apostila com atenção, é o Monte Ararat. Então, a Bíblia está dando a seguinte informação, que a arca encalhou, não exatamente em cima do monte ou do pico do Ararat, ainda que os cientistas, através de foto satelital, detectaram uma proa, restos de uma proa que poderiam ser restos fossilizados da Arca de Noé. Essa possibilidade não se descarta, mas essa possibilidade também não se pode comprovar. Creio que eu devo ter comentado aqui nesta turma, se não na turma da quarta e da quinta que eu estou ministrando a mesma matéria, que o governo turco e o governo armênio não têm permitido o acesso a esta área, porque também é uma área delicada, uma área de litígio, de guerra com os armênios, né? Porque está bem na fronteira da Armênia, bem na fronteira da Armênia. Então, existem vários fatores envolvidos, porque os arqueólogos não são permitidos alcançar aquela área. O que só se sabe é através da informação da Bíblia Sagrada e também de fotos satelitais, que nos dão uma comprovação muito precisa sobre isto. Bom, aqui nós temos, na página seguinte, página 6, Sinai ou Horebe. O Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe ou Jabel Musa, que significa Monte de Moisés em árabe, está situado no sul da península do Sinai, no Egito. Esta região é considerada sagrada por 3 religiões: cristianismo, judaísmo e islão. É um pico de granito com altura de 2.288 metros, onde, segundo a Bíblia e a tradição judaica, Moisés teria recebido as tábuas da lei, embora não haja evidências arqueológicas diretas da passagem daquele profeta da região. No entanto, essa tradição é tão antiga que, ao longo dos séculos, foram sendo construídos sobre o monte e à sua volta vários locais de culto e acumulados tesouros da cultura religiosa. O Monte Sinai está incluído no sítio da área de Santa Catarina, que se tornou patrimônio mundial da Unesco. O Sinai constitui-se, preste muita atenção nessa descrição aqui, de uma península montanhosa localizada entre os golfos de Suez e Acaba. Nessa região, Deus apareceu a Moisés e o comissionou a libertar Israel do jugo faraônico. Da sarça ardente, clamou o grande Jeová: eu sou o que eu sou. Em frente a esse monte, ficaram os israelitas acampados por quase um ano. Nesse santo lugar, o Senhor entregou a lei aos filhos de Israel, Êxodo 19 e Números 10. Conhecido também como Horebe, o Monte Sinai serviu de refúgio a Elias. Nele, o ardente profeta de Jeová, pôde esconder-se da perversa Jezabel. Sinai, segundo os exegetas, significa sarça ardente, fendido ou rachado. Anote aí, só para você interpretar o que nós estamos
apresentando. Alguém sabe, alguém já leu o significado da palavra exegeta? Porque eu estou aqui me referindo, né? Sinais, segundo os exegetas, significa sacerdote. Vamos lá. Alguém tem ideia do que significa essa palavra exegeta? Que é importante, né? Quando a gente está lendo a apostila, quando você se tropeça com uma palavra que você não tem bem claro, é importante buscar ajuda ao Google, ao dicionário. Vamos lá, exegeta. Alguém sabe o significado dessa palavra? É de exegese, de você... Pessoa que interpreta o texto, pastor. Isso, de você desmiuçar a palavra, o texto. Eu vou discordar um pouquinho dos irmãos, um pouquinho, não erraram. Hermeneuta é aquele que interpreta corretamente o texto sagrado. O exegeta é aquele que apresenta o significado original do texto nas suas línguas, hebraico e aramaico, o Antigo Testamento, grego koiné, o Novo. As duas ciências andam muito juntinhas, por isso que é normal a pequena confusão. Então, vou repetir. Hermeneuta é a pessoa especializada na hermenêutica, a arte da correta interpretação do texto sagrado. O exegeta é o especialista na exegese, ciência que estuda as palavras originais da Bíblia. E as palavras originais foram escritas em hebraico e aramaico, no Antigo Testamento, e no grego koiné, no Novo Testamento. Anotou aí? Essa diferença tem que ficar bem clara, né? De hermeneuta para exegeta. Hermeneuta, hermenêutica. Exegeta, exegese. Elas andam muito juntinhas, entende? Não tem como você separar a hermenêutica da exegese, mas você tem que entender a diferença. Qual o significado da hermenêutica mesmo, pastor? É que... A arte de interpretar corretamente o texto sagrado. Hermenêutica. A arte de interpretar corretamente o texto sagrado. Essa matéria nós vamos estudar ainda à frente, tá? Ela tem um número de mecanismos impressionante. Deus criou um número maravilhoso de mecanismos que está dentro do próprio texto sagrado, baseado em 21 figuras de linguagem. Já a exegese é a ciência que estuda os idiomas originais da Bíblia, ou seja, a exegese ela te ajuda a entender como é que funciona o hebraico, o aramaico e o grego koiné. Essa é a razão do estudo da teologia, ou seja, dentro das várias áreas que a teologia se ocupa, a hermenêutica e a exegese, por incrível que pareça, ela é a mais desconhecida no meio de mais de 80% dos pastores e líderes. Pasme, 80% dos pastores e líderes desconhecem esta ciência por não considerarem importantes na interpretação correta do texto. Apenas alegam, importante ter a unção do Espírito Santo. É importante, sim, mas a unção do Espírito ela é confirmada através... Fechei de novo o áudio. Peço, por favor, quando você participar, abra e imediatamente feche o áudio, porque qualquer sonzinho, qualquer som que sai, vaza, causa uma interferência enorme. Alguém abriu de novo acidentalmente o... Por favor, quem pode me ajudar? Senão eu não posso conseguir dar aula. Alguém abriu, por favor, o áudio. Pode fechar para mim, por gentileza? Obrigado. Tá? Por favor, irmãos, não se esqueçam. Não se esqueçam. Quando você mantém o áudio aberto, eu não consigo dar aula. Por causa do... Pastor, essa Bíblia ajuda? A questão é, o irmão sabe usá-la? Essa é a questão. Ela é fantástica. A questão é saber usá-la. Eu
consigo, às vezes, traduzir do Ela, original e ela, trazer, ela, é, porque o português não dá exatamente não, a não, tradução. é impossível. Essa Bíblia que o irmão Elton apresentou, ela é fantástica. O problema é que 70%, não estou sendo pessimista, não, sou realista, 70% dos cristãos que a têm não sabem usá-la. E é simples, sabe por que não sabem usá-la? Porque não tomam tempo de ir lá no finzinho dela e ler as instruções. Porque ela tem isso aqui, tem um de 30 páginas para você ler as instruções. Mas eu não tenho paciência, né? Esse é o problema. Quando nós não temos a suficiente paciência de ocupar-nos em 30 páginas para estudar como funciona o uso desta Bíblia, é claro que você não vai chegar a nenhum lugar. Quando estão me entendendo, gente? Estudar a Bíblia é uma arte e é um chamado. E eu quero acreditar que todos que estamos aqui foram chamados para saírem da superficialidade e entrarem na profundidade. Mas isso requer um esforço, uma enorme disciplina. Não é necessário entrar nesses pormenores, né? Vocês que estão estudando aqui a Bíblia conosco já há algum tempo sabem que estudar a Bíblia é uma das tarefas difíceis, muito difíceis, mas ela é gratificante quando você consegue chegar, né, sair da superfície e começar a entrar na profundidade. Então, está esclarecida, então, a diferença entre hermenêutica e exegese. Vamos lá, continuando. Dizem alguns ser esse nome uma evocação assim, deusa da lua, nas escrituras sagradas. Interessante que o Sinai recebe 3 nomes da Bíblia: Monte Sinai, Horebe e Monte de Deus. Essa sagrada elevação tem uma forma triangular. Seus vértices superiores repousam nos territórios asiático e africano. Ao leste é banhada pelo Golfo de Ágapa, ao oeste, pelo Golfo de Suez. A área da Península do Sinai mede 35 mil metros quadrados. Nessa região podemos encontrar 3 zonas geológicas: a Cretácea, arenística e granítica. Apesar de estéril, este território tem os seus encantos particulares. Os montes erguem-se soberanos e altivos. Queimadas pelo sol, as areias mostram-se multicoloridas. A vegetação é sobremodo escassa, tornando a sobrevivência humanamente impossível, praticamente impossível. Os oásis são uma raridade. Quem de vocês sabe que é um oásis? Vamos lá. Eu sou obrigado a fazer essas perguntas porque eu entendo e sei que tem alunos que leem a apostila e, pum, vão tropeçar em certas palavrinhas e frases. Alguém sabe o que é um oásis? É uma área no deserto onde se encontra vegetação e água. Olha, essa definição não poderia ser melhor. Isso é coisa do Aurélio, século XXI, na cabeça de Wilson Fernandes. Eu até vou repetir, eu gostei demais, irmão Wilson. Isso é coisa de mestre Gamaliel. Uma área do deserto na qual se encontra vegetação e água. Parabéns, irmão Wilson. 50 para o irmão, 50 para o irmão sorrir. Rapaz, quando ele receber as notas dele, ele não vai entender nada. Que isso, pastor? Passei com 100. Não. A quem honra, que se dê a honra, 50. Então, anote aí, porque é uma definição bem prática, mas, por natureza, prestem atenção, os desertos, por natureza, os desertos não são mananciais naturais de água. Anote isso. Por convenção, por lógica, nos desertos não são, você não vai encontrar. Eu conheço uma parte, eu conheço 20% do deserto do Saara entre o Marrocos e a Mauritânia. Você pensa que você vai encontrar com facilidade oásis ali? Se você pegar no mapa, a porção de terra do Saara que vai do Marrocos à Mauritânia são quase 1.200 quilômetros. Em 1.200 quilômetros, você só encontra 3 oásis. 3. É assustador. Eu fiquei preocupado. Vou morrer nesse deserto aqui com 4 pastores dentro de um jipe, tinha ar-condicionado e tudo, mas um calor monstruoso de 60, 65 graus centígrados do lado de fora. Quando depois de 9 horas dirigindo entre a Tunísia e a Mauritânia, quando eu vi um oásis, eu chorei emocionado. Rapaz, no meio deste mundo de dunas de areia, de um calor infernal, está ali as palmeiras,
o oásis enorme, né? Não quis entrar de corpo para tomar banho, para não fazer vergonha, mas a vontade foi aquela, né? Lavei o meu rosto, os meus braços. Aí eu comecei a entender o valor que a nação de Israel dava aos oásis, que foi uma nação que aprendeu a peregrinar no deserto. Para mim foi uma experiência fantástica, entende? Se um dia você tiver a oportunidade de fazer uma viagem, né? Eu já tenho até conversado com alguns alunos de uma outra turma, quando Deus me permitir, sair o meu papel, o meu documento, eu pretendo levar pelo menos em torno de 30 a 40 alunos para fazer uma viagem que pegue o norte da África, Itália, Grécia, Turquia, Israel, Síria, Líbano e Arábia Saudita. Pastor, quanto tempo vai durar essa viagem? 3 semanas. 3 semanas, é só para quem pode, porque em 2 semanas você nem conhece 15% desta totalidade, entende? Então, eu sei que vocês vão encontrar por aí muitos pacotes turísticos, mas se eu disser para vocês que com $2.000, incluindo o traslado aéreo, você vai e volta, dentro de 3 semanas. Ninguém acredita, né? Porque eu já conheço os locais, né? Os albergues de estudantes que você pode conseguir a estadia por um bom preço, mas isso é depois que eu tiver meu papel, tranquilo. Eu estou com confiança que no ano que vem, em 2023, Jesus vai fazer um milagre, e aí eu vou avisar a quem estiver interessado. Eu não vou ganhar nada com isso. Aliás, nisso aqui eu não quero ganhar nada, mas o que eu quero ganhar é a satisfação de você ali conhecer o que a narrativa bíblica, né, apresenta. Né? Os que tiverem documento nessa ocasião, Deus me abrindo a porta, e os que quiserem participar desta caravana, a gente vai estar, claro, se conversando, se mantendo contato. Sempre foi um sonho desde a minha juventude. Eu já rodei aquelas terras ali já 5 vezes na minha vida. Então, voltar mais uma vez e com um grupo de alunos dedicados, creio que vai valer a pena. Mas deixa que eu tocar num assunto, já que estamos estudando geografia bíblica, e por incrível que pareça, vai se tornar a maior polêmica desta aula e desta matéria. Quantos de vocês já ouviram falar? Eu não sei se você é dado a assistir canais de documentários, né? Talvez vocês trabalham muito, não tem tempo para assistir televisão. Eu também... Recomenda alguns, pastor. Sim, eu vou recomendar agora. Tá? Eu sei que vocês trabalham muito, eu também trabalho muito, parece que vocês pensam que, não, pastor Prestes tem uma vida boa, né? Trabalha em casa, não, eu creio que eu engano, né? Uns 2 alunos esses dias me disseram, não, pastor, trabalha em casa, vida boa, não, você não tem ideia. Meu dia começa às 6h30 da manhã e termina às 11h30 da noite, quando às vezes 1 ou 2 horas da manhã. Meu trabalho é bem desgastante, graças a Deus não me queixo, preparando aula constantemente, escrevendo apostila constantemente, corrigindo notas, trabalhos, é um negócio bem, bem doido, bem louco mesmo. Por isso que eu só descanso uma vez por semana, que é a sexta. A sexta, gente, quem me chamar na sexta-feira no celular tem que ser para fazer o parto. Eu desligo o celular na sexta. Estou avisando aos queridos irmãos, né? Se alguém de vocês fosse comunicar comigo na sexta, eu desligo o WhatsApp, desligo o celular, atendo só para fazer parto, nas sextas-feiras. É meu dia de descanso. De segunda a quinta, estou trabalhando com força. Sábado e domingo nem se fala. Mas na sexta é o meu sabate, é o meu sábado. Então, ó, aqui minha esposa diz, desaparece da poeira, é o que eu faço. Senão a gente entra em parafuso e eu não tenho também, né? Os 18 aninhos que cada um de vocês tem, graças a Deus. Mas escute o que eu vou dizer para vocês. Quantos de vocês já viram canais de documentários, tais como o History Channel, o Discovery Channel, o Science Channel? Alguns de vocês já ouviram o National Geographic Channel? Eu recomendo esses canais. Eu vou repetir. National Geographic Channel, History Channel, Discovery Channel e o Science Channel. Esses 4 hoje são os melhores canais de documentários que existem na televisão americana e mundial. Por quê? Ultimamente eles têm trazido
muitas reportagens sobre geografia, arqueologia e história bíblica. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Esses canais têm revolucionado nos últimos 3, 4 anos com uma notícia que a mídia não dá muita importância. Mas no ano passado eu assisti no National Geographic, no ano retrasado, eu vi uma reportagem de 2 horas no Science Channel e infelizmente eles não repetem, porque não é uma informação que vai dar dinheiro para o bolso dessas companhias de televisão. Mas qual notícia estranha que o pastor quer falar? Vocês sabiam que já foram encontrados restos das carruagens de Faraó no fundo do Mar Vermelho? Quem já ouviu falar disso? Poucos de vocês. Eu vou repetir. Há coisa de 10 anos, mais de 10 anos, foram encontrados restos quase que intactos, rodas, eixos das carruagens de Faraó que foram naufragadas por ocasião do êxodo, da travessia do Mar Vermelho. Esta descoberta foi tão impressionante, foi tão impactante, que eles também estão sendo obrigados, os arqueólogos, geógrafos e historiadores, sendo obrigados a reescreverem toda a história bíblica, toda a história da geografia e da arqueologia bíblica. Por quê? Me acompanhe agora. Isso aqui vai deixar vocês assim, ó. Se você pega a sua Bíblia, vai descobrir lá que no fim da sua Bíblia tem esse mapinha aqui, ó, que é da Península do Sinai. Vai lá na sua Bíblia, lá no finalzinho, você vai encontrar um mapinha parecido com esse aqui, ó, que é a Península do Sinai. Não sei se você tem uma Bíblia, a maioria das Bíblias tem mapas lá no finalzinho. E aí tenta localizar isto. Está ali, irmão Cleiton, já está nos mostrando. Isso, irmão Jobé. A maioria das Bíblias tem lá no finalzinho este mapa aqui, que é exatamente a Península do Sinai. Mas me acompanhe. O lado esquerdo da Península do Sinai é chamado de Golfo de Suez. Repito. O lado esquerdo da Península do Sinai é chamado de Golfo de Suez. O lado direito, onde estou passando aqui o meu dedo, é chamado de Golfo de Áqaba. Segundo a geografia bíblica, a combinação do Golfo de Suez mais o Golfo de Áqaba tem como resultado Mar Vermelho. Eu vou repetir. A combinação do Golfo de Suez com o Golfo de Áqaba, à direita, gera o que nós conhecemos pela geografia de Mar Vermelho. Por muito tempo se convencionou, se estabeleceu que o Mar Vermelho, seria somente isso aqui, o Golfo de Suez. E por muito tempo se acreditou que a entrega das tábuas da lei foi aqui, na parte extrema da Península do Sinai. E, consequentemente, a passagem do Mar Vermelho foi nesse biquinho, está vendo aqui onde estou colocando o meu dedo? Nesse biquinho de água aqui, que provavelmente foi a passagem do Mar Vermelho. Isso você vai ver nas revistas de escola dominical, nos mapas que tem nos finais da Bíblia, mas nunca arqueologicamente, historicamente, foi provado essa trajetória e, consequentemente, aqui como sendo um verdadeiro Monte Sinai. Aonde só quer chegar com isso? Uma vez que já descobriram, escute essa, já descobriram exatamente a localidade aonde estão depositados, ou foram retirados já restos dos carros de Faraó, os arqueólogos seguiram um rastro. E olha a surpresa que agora eu vou mostrar para vocês numa reportagem. Vou mandar para vocês. Isso aqui é simplesmente fantástico. Todos estão vendo o slide?
Todos estão vendo? Isso. Eu estou perguntando porque quando eu apresento o slide, eu só tenho visualização de 4 de vocês. Então, eu estou vendo agora irmão Wilson, irmã Lúcia, irmão Jober e irmão Cleiton. Os demais eu não estou vendo. Mas se todos estão vendo, isso aqui é fantástico. Preste muita atenção. Isso aqui é fantástico. Os personagens bíblicos envolvidos no êxodo, será que eles realmente existiram? Crendo na palavra de Deus, não temos dúvidas. Eles existiram, sem dúvida nenhuma. Vamos olhar alguns documentários e evidências arqueológicas? Agora nós vamos falar além da fé. Pastor, me perdoa cortar aí um pouquinho. O que o senhor fala daquele, não como adventista, mas como arqueólogo Rodrigo Silva, muito famosinho aí no YouTube? Se irmã não se importa, eu gostaria de falar sobre isso um pouquinho mais adiante, não agora, mas um pouquinho mais adiante eu me comprometo a falar, porque tomaria um pouquinho de tempo. Vamos lá. Abraão teve um filho chamado Isaac. Jacó, filho de Isaac, cavou um poço próximo a Sicar, onde Jesus falou a uma mulher de Samaria 1000 anos antes. Né? Beduínos e judeus locais chamam de Poço de Jacó. Preste atenção, essa foto foi tirada no ano de 1884. Este poço ainda existe hoje, dentro de um complexo de paredes, dentro de um mosteiro ortodoxo grego, ou seja, a igreja ortodoxa grega assumiu esse lugar e ali construiu um mosteiro. E o poço de Sicar está aqui. Ó. Esse é o poço de Sicar. Esse é o túmulo de Raquel. Foi também encontrado. Jacó casou-se com Raquel, entre outros filhos teve Levi e José. Levi teve a Coate e este teve a Arão. Este aqui, deixa eu ver aqui que está me encobrindo esta parte aqui. Este é o túmulo de José na Palestina. Veja, interessante. Ele foi encontrado. Que isso, pastor? Vai acompanhando. José, o filho favorito de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos como escravo no Egito. Mas ele veio a ser a vice-faraó. Depois de 400 anos, Moisés levou consigo os ossos de José, cumprindo uma promessa feita a ele pelos israelitas. Isso aqui é fantástico. Preste muita atenção. Que coisa de louco. O que é isso? É o túmulo de Arão, o pai de Moisés. O quê? Parece uma coisa louca, né? Moisés deve ter amado muito seu pai. Este é o mais longo túmulo do mundo. Tem cerca de 38 metros de comprimento. Alguém vai perguntar, por que um túmulo tão grande? Resposta, isso é um costume muito comum entre os moabitas. Tá? Lembra-se que Moisés viveu na terra de Moabe e ele adquiriu muitos dos costumes dos moabitas. Êxodo capítulo 6, versículo 20, fala de Arão, tomou por sua mulher sua tia Joquebede e deu à luz a Arão e Moisés. A vida de Arão foi de 137 anos. Arão, irmão de Moisés, ajudou a conduzir de 2 a 3 milhões de pessoas para fora do Egito. Aqui nós temos da montanha que cerca a grande taça de pedra. Nenhuma é mais comandada que Jabal Harum, que é chamada Montanha de Arão, ou Monte Hor da Bíblia, com 1.350 metros acima do nível do mar, é o mais alto pico da área, e é um local sagrado para as pessoas do lugar, porque eles acreditam que ali morreu e foi enterrado o irmão de Moisés. É apenas uma suposição, não se pode saber, porque a Bíblia deixa bem claro que ninguém sabe o local exato da morte de Moisés, mas de Arão, sim. Então, esse poderia ser o provável local da sepultura de Arão. Números 20, verso 28, está escrito, Moisés despediu Arão de suas vestes e colocou-os em seu filho Eleazar, e Arão morreu no alto do monte. Esse seria, então, a montanha de Arão. E depois disso, Moisés e Eleazar desceram. Vamos entender agora isso aqui. Isso aqui vai ser fantástico. Ó, geografia, o Mar Vermelho. Lembram-se do desenho da apostila da página 6? Minha pergunta, é a mesma coisa ou mais ou menos parecido? O desenho do mapinha? Ó,
a Península do Sinai, o Mar Vermelho. Isso aqui é uma foto satelital, vista a 13.000 quilômetros, 14.000 quilômetros, para ser mais exato, de altura. Este é o Rio Nilo, ó, o Golfo de Aqaba, o Golfo de Suez, o Delta do Nilo. Aqui temos o Mar Mediterrâneo, o Mar Morto, o Mar da Galileia. Me acompanhe. Aqui é a terra de Gósen. Os 3.600.000 israelitas estavam todos concentrados na parte norte do Egito, terra de Gósen. Aqui é o Golfo de Aqaba, o braço direito do Mar Vermelho. Segundo a descoberta que os arqueólogos fizeram há mais de 10 anos, a travessia do Mar Vermelho ela se deu na seguinte trajetória: terra de Gósen, norte do Egito, passaram por Pihairot, Sucot, e ao invés de descerem ao Gebal Mursa, o conhecido Monte Sinai, eles passaram por cima pelo deserto de Sin, até chegar numa travessia chamada Nuveiba, e ali cruzaram o Golfo de Aqaba. Cruzando o Golfo de Aqaba, que foi a verdadeira travessia do Mar Vermelho, chegaram depois ao Jabal el-Laus, que é o verdadeiro Monte Sinai. O que é isso, pastor? Calma, vamos lá. Partiram de Gósen através de Sucote. Passaram por esta ravina, terminando na praia de Nuveiba. Vamos lá. Essa é uma foto de satélite da ravina, ou da plataforma, ou do caminho que conduzia para uma única saída, a praia de Nuveiba. Eu já estive lá. Isso aqui é fantástico. Essa é uma ravina, é um caminhozinho bem tortuoso, estreito, e vai dar numa gigantesca plataforma espraiada sobre o Golfo de Aqaba. Aqui o caminhozinho bem apertado, chegando à praia de Nuveiba. Já fiz esse caminho de jipe, ó. Tá aqui o Golfo de Aqaba. E esse aqui o caminhozinho. Os israelitas passaram por aqui. Uma visão mais próxima. Já olhando, visualizando o Golfo de Aqaba, ou o lado direito do Mar Vermelho. Olha que coisa fantástica. Isso aqui é fantástico. Isso aqui que vocês estão vendo são ruínas de construções de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. E isso aqui é um pequeno resort, um pequeno grupo de hotéis, ok? Para arqueólogos. Aqui as pessoas normais do povo não têm acesso, é só para cientistas e arqueologistas, né? Eu sou arqueologista, tenho as credenciais pela Universidade de Oxford e, na época, com a minha credencial, eu fui permitido a ter acesso a essa praia, que o público geralmente não tem acesso. Essa praia é bem interessante, né? Porque é um sítio arqueológico e para geógrafos e historiadores. Olha o tamanho dessa plataforma, é uma praia natural. Isso aqui é fantástico. Essa é uma visão lateral. Uma outra visão já olhando para o alto mar. A praia de Nuveiba, no Golfo de Aqaba, por onde eles presumivelmente atravessaram. Esse presumível já está como mais do que uma hipótese. Flávio Joséfo, no livro Antiguidade dos Judeus, livro 2, capítulo 15, tá, que eu estou mencionando, tá? Eu reproduzi em inglês. Havia uma cadeia de montanhas que terminava junto do mar e obstruíam a sua luta. É uma praia grande e bonita para 2 milhões de pessoas, não é verdade? Eu sempre fico maravilhado como é que uma coluna de fogo pôde parar os egípcios durante a noite. Bastava dar a volta. Não, senhor. Aquelas colinas eram muito íngremes para as suas charretes. O que os cientistas descobriram? Uma espécie de ponte de terra debaixo do Golfo de Aqaba. Olha que coisa interessante. Uma ponte natural, onde havia uma parte muito profunda.
os israelitas passaram tanto na parte rasa como na parte profunda. Verificando as medidas de profundidade no sonar, o arqueologista que descobriu isso, chamado Robert Wyatt, descobriu uma ponte de terra subaquática exatamente entre a praia de Nuveiba e o lado saudita. Aqui, Egito e Arábia Saudita. Vai acompanhando. Isso aqui é uma representação gráfica, né? Uma reconstrução gráfica do que poderia ter sido a passagem do Mar Vermelho. Os israelitas, Deus fez soprar o vento oriental, e aí se abre esta ponte natural. Mas lembre-se, aqui no meio, a profundidade máxima era de 95 metros, e aqui das laterais em torno de 35. De qualquer maneira, era uma considerável profundidade. 35 nas laterais e 90 no meio. Vocês concordam? Embora essa ponte natural está constatada, ela existiu, mas o milagre também existiu em abrir essa ponte. Deus dividiu o mar com forte vento oriental, expondo esta ponte de terra subaquática, por onde Moisés e os israelitas passaram em terra seca. Foi assim que de 2 a 3 milhões de pessoas puderam passá-lo. Êxodo capítulo 14, aí você vai lá, verso 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com forte vento do leste o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram, os israelitas entraram pelo mar, pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. Preste atenção que a Bíblia não se ocupa em usar terminologia, termos científicos, mas a Bíblia se ocupa em dar os detalhes científicos do acontecimento. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Agora, olha o que vem adiante. Isso aqui é simplesmente lindo. Ó. De acordo com o que é contado na Bíblia, as charretes de Faraó tentaram persegui-los. Essa é a figura original das charretes de Faraó. São de várias pinturas da data do Êxodo. Não vou ler o texto, mas o texto está em Êxodo, capítulo 14, do verso 23 ao verso 28. Aqui que está o negócio. Então, o arqueólogo Wyatt decidiu mergulhar e olhar neste local. Adivinhe o que ele descobriu. Está preparado? Olha só. Essa é a ponte natural, com a parte mais profunda. As rodas das charretes dos soldados de Faraó, que ficaram submersas quando tentaram persegui-los. Olha lá, redondinho. E no formato de cruz. Isso aqui são resíduos de coral, que se aderiram normalmente, né, com o passar do tempo. Os artefatos encontrados. Desde 1987, Ron Wyatt encontrou 3 raios de rodas de uma charrete dourada. Ó, que coisa louca. Que coisa louca. Corais não se desenvolvem no ouro, portanto, sua forma original foi mantida. No entanto, a madeira que estava dentro deste folheado de ouro se desintegrou, deixando muito frágil para a sua remoção. A esperança de futuras expedições é explorar as águas profundas com câmeras remotas mini-submarinos. Isso aqui eu vi pessoalmente no Museu do Cairo. Isso aqui é a reconstrução da roda de uma charrete incrustada de coral filmada na linha costeira saudita, se compara com esta charrete encontrada no túmulo de Tutancâmon. Tutancâmon foi o mais importante, o mais poderoso faraó da 18ª dinastia. Aproximadamente 200 anos, de 200 a 350 anos do Êxodo. Isso provavelmente em torno de 1780, 1800 a.C. O Êxodo se deu em 1445 a.C., mas o estilo das charretes, né, do tempo de Tutancâmon se permaneceram intactas por mais de 300, 400 anos. Roda e eixo de uma charrete coberto com coral e em pé. Olha só, isso aqui é impressionante. Ossos mineralizados, um dos muitos encontrados na travessia atestados
pelo Departamento de Osteologia, ou seja, de ossos, da Universidade de Estocolmo. Um deles foi identificado como um fêmur humano da perna direita de um homem de 1,65 m a 1,70 m de estatura. Ele está essencialmente fossilizado, totalmente substituído por minerais e corais, portanto, não pode ser datado pelo método de radiocarbono. No entanto, esse espécime era muito antigo. Voltando, a travessia se deu aqui a praia de Nuveiba, essa é a rota, e este é o lado árabe. Aqui eu vi algo que eu vou mostrar para vocês. Que loucura! Quando Ron Wyatt visitou pela primeira vez em Nuveiba, em 1978, ele encontrou uma coluna estilo fenício encostada na água. Infelizmente, as inscrições tinham sido corroídas pela erosão, por isso a importância desta coluna não foi percebida até 1984, quando uma segunda coluna de granito foi encontrada no lado oposto, aqui, no lado oposto, no lado árabe, na costa saudita, idêntica à primeira, aqui, que estava em estado muito deteriorado, exceto pelas inscrições que estavam intactas. Essa é a coluna, meus irmãos. Eu me emocionei quando vi isso aqui. É fantástico. Ron Wyatt encontrou 2 colunas colocadas pelo rei Salomão em ambas as praias para comemorar a travessia do Mar Vermelho. Detalhe, essas colunas foram colocadas 500 anos depois da travessia do Mar Vermelho, e aqui estão escritos em alfabeto fenício. Eu, por bondade de Deus, leio fenício e eu fiquei maravilhado quando eu li a inscrição. A inscrição é muito grande, mas eu posso resumir. Pela mão poderosa do Eterno de Israel, toda a nação passou com pés enxutos pelo mar das canas, derrotando ele, o Senhor, as hordes de Faraó. Isso realmente me levou às lágrimas. Em letras fenícias, hebreu arcaico, eles contêm as palavras Misraim, Egito, Salomão, Edom, morte, Faraó, Moisés e Yahweh, indicando que o rei Salomão pôs essas colunas como memorial pelo milagre da travessia do mar. Deixa eu voltar aqui. A Arábia Saudita não admite turistas e talvez teme visitantes não autorizados. As autoridades sauditas então removeram estas colunas e colocaram uma bandeira para assinalar o local onde elas estavam. Essa coluna foi retirada exatamente em 1998. Eu estive antes lá como arqueólogo, apresentei minhas credenciais e eu pude ver, pude testificar isso com os meus olhos. Mas em 1997, as autoridades sauditas, temendo uma depredação da parte dos turistas, essa coluna foi retirada e removida para um sítio desconhecido. Aqui temos de novo o Golfo de Acaba, a praia de Nuveiba, o povo de Israel cruza, e aqui temos o Jabal el-Loas. Aqui, pela narrativa do livro do Êxodo, é definitivamente o verdadeiro Monte Sinai. Eles atravessam o Mar Vermelho para a Arábia Saudita, onde, de acordo com os arqueólogos, está realmente o sagrado Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Daqui do outro lado. Isso é simplesmente... Isso aqui também eu vi. Inscrições hebraicas encontradas na Arábia Saudita. Olha o menorá, o candelabro de 7 braços. Aqui tem uma inscrição em hebraico dizendo: o Senhor dos Exércitos é a sombra sobre o seu povo. Várias inscrições que você se emociona, né? Quando passa por esses lugares preservados por mais de 4.500 anos. Muitas outras evidências puderam ser encontradas no lado saudita, incluindo restos do bezerro de ouro. Irmãos, já foram encontrados restos do bezerro de ouro, colunas e altares
eu não pude, com os meus olhos, ver essa parte. Eu passei em torno de 120 quilômetros de distância, mas tive informações de arqueólogos da época que isto aqui é um sítio arqueológico fechado para o público, mas aberto para os arqueólogos. Um par de rochas em Horebe, onde a Bíblia diz que Moisés feriu 2 vezes para sair água para o povo. Está lá, ó. Olha que interessante. A rocha fendida em 2, que supostamente daqui brotou as águas para saciarem a sede da nação de Israel. É difícil dizer, mas a tendência predominante da mídia anti-Deus não é retratar estes fatos verdadeiros na luz da fé. Preferem ser céticos e duvidar da veracidade de tais provas arqueológicas e a historicidade das narrações bíblicas, um dos livros de história mais acurados, mais precisos do mundo. Medite seriamente nesses slides e nas informações aqui trazidas a você e entenda, ninguém pode negar o poder e a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Há interesse de vocês terem uma cópia desse material? Alguém de vocês tem interesse? Perfeito. Se há interesse, eu vou enviar um e-mail de vocês perto da meia-noite, 1h, depois que eu processar o vídeo da aula de hoje, tá bom? E aí eu vou mandar esse material. Esse material ele é de uso público, não é meu domínio próprio, ok? Mas é como eu acabei de dizer, infelizmente a mídia não fala disso, porque se a mídia falar disso, sabe o que vai acontecer? Almas e almas e almas vão se dobrar para Jesus. Então, o que cabe a mim e o que cabe a nós? Nós mostrarmos que todas essas evidências arqueológicas, elas estão trazendo à tona o que nós cremos. Sempre cremos aqui. Mas nós não precisamos de evidências para crermos. Mas Deus, nesses últimos dias, está trazendo evidências para exatamente nos usar a mim, usar você, a cada um de nós, para deixar bem claro, isso aqui não é um livrinho de historinha da carochinha. Isso aqui é o livro mais maravilhoso, é o mais completo. Isso aqui é a bússola que a humanidade sente falta, que não ainda conhece. É triste dizer que um bom número de cristãos não conhecem o poder e a riqueza que tem dentro deste livro. Sabe por quê? Porque decidiram ficar só na superfície. Quem de vocês já viu um iceberg? Alguém já viu um iceberg aqui? Ninguém? Será que só eu? Misericórdia. Não posso ficar sozinho. Eu já vi 2 vezes um iceberg. A pontinha pequenininha, baixinho, baixinho. Mas vocês já estudaram? Qual é a característica que chama mais atenção do iceberg? Irmão Cleiton, pode falar? Qual é a característica que mais chama a atenção de um iceberg? A maior parte dele está submersa, né? A maior parte dele está submersa. É isso aqui, ó. É uma cabecinha. Você vê isso? Isso não dá nada, não valoriza. Eu estou usando essa expressão, essa comparação. A palavra de Deus é assim. Nós fomos ensinados, no momento da nossa conversão, até a data de hoje, alguns, não digo todos, a só olharem para a cabecinha do iceberg. Mas quando a gente estuda a palavra, entra na profundidade, aí você mergulha. E quando você mergulha, você se assombra. Porque a Bíblia é muito mais aquilo que você e eu enxergamos com o nosso dedinho na frente do nosso nariz. Isso aqui, irmãos, é uma riqueza, que na medida que você entra nessa riqueza, você se apaixona. Me pergunte, por que eu amo ensinar a palavra de Deus? Primeiro, porque eu me apaixonei por ela há 48 anos atrás. Segundo, que na medida que eu fui entrando na profundidade, eu cheguei à conclusão, eu não posso viver uma vida na superfície, porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas muitos estão contentes com a vida da superfície. Mas eu louvo a Deus que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres, e você está incluído nessa geração, que não está contente só ficar na superfície. Estou pregando não, gente. Você está dando ideia que eu estou pregando, sem querer eu estou pregando. Eu vejo muitos pastores, líderes, muitos cristãos felizes da vida. Estou bem, eu dou para o gasto. Mas a nossa salvação não é para dar para o gasto.
a nossa salvação, ela é para ser exibida, ela é para ser compartilhada, é para nós influenciarmos e impactarmos poderosamente um mundo incrédulo, um mundo perverso. Mas eu louvo a Deus que Deus chamou a você para fazer uma diferença. Quando você entra na profundidade, não tem formas de alguém dizer que você, ai, não. Você já está crescendo e louvo a Deus que você vai continuar crescendo na graça e no conhecimento. Quantos querem continuar crescendo na graça e no conhecimento? Como é importante ter os dois. E por incrível que pareça, a geografia bíblica nos ajuda a enxergarmos a dimensão deste poder da parte de Deus. Passe para a página 7, por favor. Alguma pergunta? Eu acho que essa revelação que eu trouxe a vocês deixaram vocês meio surpresos, meio atônitos, né? Teve uma turma que eu apresentei isso, tinha uns 2 alunos que ficaram gaguejando. Pastor, e agora? E agora? Vamos rasgar nossa boca. Pastor, Sim. O senhor falando sobre arqueologia, sobre essas rodas aí, eu aprendi com esse Rodrigo Silva. Só que eu separo a doutrina dele, que é adventista. Isso. Ele é um mas excelente... ele, como um arqueólogo... Fantástico. Ó, eu tiro 2 dúzias de chapéu para ele. Ele, hoje, em língua portuguesa, é a maior autoridade em arqueologia. Quem já viu vídeos do pastor Rodrigo Silva? Quem já viu vídeos dele? Como arqueólogo, recomendo. É para arrebentar. Já tive a oportunidade de estar com ele 2 vezes, em Boston e em Nova York, tá? Mas ele é adventista. Quando entra na doutrina, quando entra na escatologia, aí, como diz o ditado, o pau quebra. Nós conversamos uma vez em Nova York, durante 9 horas seguidas. Ele quis me convencer da doutrina escatológica na visão do adventismo. Ele falou 5 horas quase sem parar. Deu pena, né? Ficou seco. Eu quietinho ouvindo ele. Depois dele 5 horas, posso agora falar? Você não vai falar 5 horas, não. Só 1 hora só. Só me dá 1 hora. Que eu vou provar na Bíblia que as suas teses escatológicas adventistas não se encaixam. Eu usei 50 minutos. Ele ficou um pouquinho nervoso. Pastor, o senhor é um excelente expositor, mas o senhor não me convence. Eu não quero lhe convencer. Agora, vamos aqui apertar, irmão. Como arqueólogo, o irmão é nota 20. Eu também sou arqueólogo, mas eu, diante do irmão, eu sou pintinho. Eu sou graudinho. Mas, na escatologia, não é que eu seja o melhor. Eu deixo muito a desejar. Mas a sua teologia, ela tem várias problemáticas aqui dentro. Me respeitou, eu respeitei a ele, continuo respeitando quem quer que seja, mas na área da escatologia, repito, os adventistas são bastante confusos e eu não quero entrar aqui nos méritos pessoais com respeito à visão dos adventistas. Irmã Lúcia, tem alguma abordagem a fazer? Não, é só um acentozinho. Sim. Eu escutei uma vez como é que fala aí que o senhor falou, meu Deus, um documentário do professor, ele é um professor da universidade em Cairo, acho que o nome dele é Abdel Mohamed. É um senhor de uns 60, 70 anos, conheço ele. Sim. Pessoalmente, tive o privilégio de conhecê-lo. Que lindo. Aí está falando que ele foi que liderou uma pesquisa profunda no Mar Vermelho. Não sei se o senhor já ouviu falar que eles encontraram mais de 400 esqueletos. Gente, eu fiquei assim maravilhada. Quer dizer, mais uma prova que realmente o exército faraó foi todo afogado no mar. Se você quiser, eu vou recomendar a você um DVD da National Geographic. Ele é carinho, custa $40. Ele fala tudo isso que a irmã Lúcia está mencionando, né? Uma das maiores revelações depois de Ron Hyatt é essa pesquisa arqueológica que Abdel Hassak fez no fundo do Golfo de Aqaba, encontrando mais de 400 esqueletos, fazendo várias provas de carbono e outras formas, né, de detectar a antiguidade desses esqueletos, se descobriu que definitivamente
é o exército de Faraó. E eu não creio que ele é um cristão, de maneira alguma. Não, tanto que nesse DVD ele fica tão emocionado que diz: como vieram parar todos esses homens aqui no fundo deste mar? São mais de 90 metros. Que é isso? Essa parte do DVD você se emociona, porque aí se levanta um senhor mais ou menos de uns 50 anos, de origem sueca, é um arqueólogo, ele fica vermelho e diz: eu sei explicar isto. Explique. Está escrito na palavra de Deus, no livro do Êxodo. E ele prega ali durante 10 minutos e todos só quietinhos. Deus, irmãos, está sendo glorificado. A ciência, a história, a arqueologia, a geografia está rasgando o verbo. E o Senhor dos Exércitos está gritando bem alto: a minha palavra, ela é eterna. Céus e terra passarão, mas essa palavra aqui, ninguém consegue superar o poder, a autoridade e a veracidade delas. Amém. Quantos creem, irmãos? Sim. Amém. Amém. Sim. Eu assisti um documentário sobre o Tutankhamon, né? E semana passada, uns 2 domingos atrás, estava passando na Record, eu não assisti, que já era meio tarde, um documentário sobre, ele se chama O Maior Best-Seller, que no caso é a Bíblia. E daí estava mostrando em um museu lá, que eles encontraram, né, todo o livro de Isaías, né? O senhor chegou a ver alguma coisa sobre esse documentário ou não? Eu vou procurar para assistir. Ele se chama O Maior Best-Seller. Assim, o pedacinho que eu vi, fantástico. Inclusive, o Museu Britânico está negociando com um grupo de arqueólogos para trazer essa relíquia que revela a maior descoberta de um dos livros da Bíblia, ou seja, a totalidade na íntegra do livro do profeta Isaías, porque existem pedaços de descobertas na arqueologia que, montando um grande quebra-cabeças, você descobre a integridade e a verdade do livro de Isaías. E, ao contrário, esta descoberta é a única na história, do primeiro capítulo ao 66, que mostra na íntegra a autenticidade do livro do profeta Isaías, porque a descoberta arqueológica está sendo até hoje a maior da história da arqueologia e da história bíblica. E vai ser exibido, o Museu Britânico está negociando, uma vez que eles fechem acordo, vai correr o mundo. Não sei se vocês já viram os rolos do Mar Morto. Alguém já viu? Já teve a oportunidade de algum museu ver os rolos do Mar Morto? Continuo sozinho? Papai do céu, peraí, calma. Já os vi 6 vezes na minha vida. Inclusive, em 2013, estiveram no Instituto Franklin, na Filadélfia, Pensilvânia. É emocionante você ver aqueles rolos que trazem as cópias dos originais, as escrituras sagradas, e ali você vê partes, né, do livro do profeta Isaías, todo quebradinho, todo fracionado. Né? Quando você vê o texto em hebraico, é demais. O coração parece que vai estourar. Sim. Você falou o negócio do DVD aí, você vai postar no grupo? Eu queria saber também. O DVD está todo em inglês, sem legendas em português. Né? Esse é o único probleminha. Né? Ele é todo em inglês, tem o closed caption, né? As legendas em inglês. Né? Esse DVD, inclusive, até 2 meses atrás, ele estava em falta, dizendo que estaria fazendo restock. Então, eu vou localizá-lo e vou passar para vocês para para ter disponível. Tá nós são 9h26. Vamos aqui esse mapinha aqui. Esse mapinha aqui da página 7. Esse mapinha da página 7 é de uma região do Oriente Médio. Qual é essa região? Vamos lá, quem pode me dizer? Qual página? Página 7. Esse mapinha ele traz um mapa de uma região do Oriente Médio. Que mapa é esse? Eu já falei, talvez, se não falei, vou bater na tecla. Esse mapa ele é muito importante. Ele fala de uma região do Oriente Médio. Alguém pode detectar que mapa é esse? Esqueci agora, meu Deus. Não, perfeito. Sem problema, sem problema. Vamos lá, então.
Deixa eu apresentar aqui para vocês, para ficar bem mais nítido a coisa. Ok. Todos estão vendo esse mapa? Yes. Perfeito. Esse aqui é o mundo antigo. Muita atenção, por favor. O mundo antigo, ele se confunde com o mundo bíblico. Isso aqui é importante. Você vai encontrar no final das suas Bíblias um mapa parecido com este, onde você vai ter ao norte o Mar Negro, à direita o Mar Cáspio, aqui embaixo o Mar Mediterrâneo, que é chamado de Mar Grande, o Egito, essa região onde está Israel, o Império Eteu, Babilônia, Mesopotâmia, Assíria. Ok. Aí nós temos a Crescente Fértil. A Crescente Fértil é essa área em verde, considerada a área mais produtiva da Terra em torno de 4.300–2.000 a.C. É o berço geográfico das grandes civilizações. É uma região de meia-lua que abrange a Mesopotâmia, Mesopotos, no meio de rios. Aqui está o rio Tigre e aqui está o rio Eufrates. A Terra Santa está aqui e parte do Egito. Então, região muito fértil no passado, propício para a agricultura. Só um minutinho, pastor. Essa crescente aí que o senhor falou, fértil, é por causa dessa meia-lua que chama crescente? Exato, porque, preste atenção, toda esta área aqui, há 4.500, 3.000, 2.000 anos atrás, era muito, mas muito produtiva. Tudo que se plantava e se cultivava nesta área gerava um resultado assombroso, assombroso. Hoje, parte da Crescente Fértil está coberta por desertos, né? Como aqui dentro da Palestina, como em algumas partes do Egito, algumas partes do Irã e do Iraque e do Golfo Pérsico, mas isso há 3, 4, 5 mil anos atrás era fértil, era uma coisa absurda, absurda de tão produtiva. Mas com o passar do tempo, com as mudanças climáticas, com a depredação do homem ao meio ambiente, o Crescente Fértil foi desaparecendo. Ok, nós vamos chegando no mapinha da página 7, mas antes de lá eu quero trazer vocês aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu tenho certeza que alguns de vocês já leram esse texto e tem muita dificuldade em identificar. Sim, por favor. Pastor, me perdoe. A Babilônia no Reino Antigo, hoje ela seria o Iraque? O Iraque, exatamente, exatissimamente. O Iraque hoje seria, aliás, a Babilônia hoje seria o Iraque. Perfeito, irmão. O irmão Elton está ligado em 220. Está ali conectadíssimo. Vamos lá. Atos capítulo 2, verso 9 e 11. O dia de Pentecoste. O que foi o dia de Pentecoste? Foi o dia onde o Espírito Santo decide descer. Jesus cumpre a promessa que enviaria o Consolador e enviou neste dia. Olha o que acontece. Várias nações estavam reunidas ali em Jerusalém. Mas que nações são essas? Olha só. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Temos aqui um detalhe. A maioria de nós, quando lemos esse texto, sejam sinceros comigo, quantos de vocês, quando já leram esse texto, tiveram muita dificuldade de identificar na geografia a localização exata desses lugares, ou dessas menções, ou dessas regiões? Quantos de vocês já tiveram dificuldade em entender a localização? Só o irmão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui a tela.
Quantos de vocês, repito, lendo Atos 2, 9 e 11, já se depararam com um problema? Uau, o que é isso aqui? Aonde ele está falando? Que lugar é esse? Vocês já tiveram essa dificuldade ou não? Eu creio que a maioria, a grande maioria, talvez um ou dois de vocês, eu também tive. Pastor, muito tempo. Me perdoe, mas lendo assim, eu tenho uma dificuldade de parar para ir no mapa para poder, naquele anseio de querer ler muito da Bíblia, não paro às vezes para poder dar uma olhada nesses pequenos detalhes. Exato. E a geografia bíblica, vocês estão percebendo, ela exige que a gente dê uma paradinha e focalize os detalhes, né? E nem sempre gostamos de detalhes, ou as pessoas, na verdade, não gostam de detalhes, a menos que você tenha um temperamento inclinado a gostar de detalhes. Eu gosto. Eu sou detalhista. Eu gosto. Né? Um psicólogo uma vez me avaliou, não. Para uma pessoa que ensine e que faça jus de uma razoável memória, tem que ser um detalhista. E desde os meus 2, 3 anos de idade, meu pai e minha mãe descobriram que eu era muito detalhista. Imagina uma criança de 2 anos de idade lendo pela primeira vez, lendo a Torá, toda ela douradinha. E isso me chamou a atenção, as letras da Torá todas douradas, eu nunca me esqueço. É um detalhe que ficou impresso na minha mente, tanto que me ajudou a memorizar os textos da Torá em hebraico, pelo fato que ela era toda, o alfabeto hebraico todo em dourado. O pastor, e também sabe que o meu negócio é porque, às vezes, sempre lecionando as revistas da CPAD, e ela, às vezes, vem muito resumida, né? Então, a gente quer entrar no detalhes, então eu tinha que conhecer o mapa. Eu nunca fiz geografia, mas eu precisava ir. Mas é normal que as revistas, não apenas da CPAD, mas dedicadas à Escola Bíblica Dominical, trabalhem com um material bem resumido, bem compacto, para encaixar dentro do tempo, né, que se ministra. Né? Não é no passado. No passado, há 40, 50 anos atrás, no Rio de Janeiro, pelo menos, não sei você, no seu tempo de cristão lá atrás, uma escola dominical durava 3 horas, de 9 a meio-dia, no meu tempo. No final de 1969, 1970, a irmã Abissai está dizendo que ele já viveu essa experiência. Gente, é uma coisa de louco. Sabe que uma escola dominical começar às 9 horas da manhã e terminar meio-dia e 15, com todo mundo no templo, e ninguém arreda o pé. Eram 3 horas que você não sentia passar. Hoje eu vejo algumas escolas dominicais, que isso não é uma crítica, é para você entender a mudança do tempo, a mudança das situações. As pessoas perderam a motivação de estudarem a Bíblia. Então se estudava 3 horas assim, facinho. Quando terminava, gente, eram 1.700, 1.800 pessoas estudando a Bíblia. Quando terminava a escola dominical, sabe o que os alunos diziam? Já? Não, isso é pecado. Isso é pecado. Quanto tempo passou? 3 horas e 15 minutos. E hoje, se uma escola dominical dura 50 minutos... Eu já fico olhando o relógio. Tá ali. O superintendente da escola dominical faz assim. Aí você fala, então tá bom, já estou encerrando. Entenda, irmãos, isso não é uma crítica. Os tempos mudaram tanto. Eu sei que tem igrejas que se esforçam muito, eu conheço igrejas que se esforçam em dar uma escola dominical de 1h30, de 2 horas, mas eu não conheço hoje, em 2021, nenhuma igreja brasileira e hispano-americana que consegue dar uma de 3 horas. Porque os tempos mudaram. Então, hoje a valorização do tempo para o uso de uma escola dominical está bem apertada, e mais ainda nos Estados Unidos. Então, vamos voltar lá. Sim. Pastor, o senhor recomenda a leitura para poder pegar esses detalhes aí? É dar tempo ao estudo ou tem uma maneira mais prática para você absorver isso? Eu posso dar algumas dicas, mas a principal delas é ganhar o hábito de leitura. Se o aluno que está aqui conosco ainda não desenvolveu o hábito de leitura, está atrasado. Então tem que correr atrás. Tem que correr atrás porque quanto mais tempo passa, vocês vão entender o que eu vou dizer, fica mais difícil para você assimilar aquilo que está lendo. Deixa eu passar aqui uma rápida informação, bem rápida. Já são 9h36, eu tenho que terminar essa aula no máximo em 13, 14 minutos. Vamos lá em Atos capítulo 8, bem rapidinho.
Eu quero corrigir os exercícios. Gente, nós tivemos exercícios de casa, né? Quem se lembra que eu deixei exercício para casa? Então, temos que corrigir. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 27. Esse texto você vai entender aonde eu quero chegar. Por gentileza, todos, abram comigo. Atos capítulo 8, versículo 27. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Quem estava lendo nesse texto o livro do profeta Isaías? Alguém se lembra? O etíope. Que também é chamado de Eunuco. Eunuco de Candace. Isto. Então, ele estava lendo uma porção do livro do profeta Isaías. Vamos continuar aqui. Versículo 29. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. Versículo 30. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. Preste atenção. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. Olha a pergunta que Filipe faz ao eunuco. Entendes tu o que lês? Olha a pergunta. Entende tu o que lês? Verso 31. E ele disse, como eu poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. Verso 32. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro e como está mudo para o cordeiro diante do que por tosquia. Não abriu a sua boca, da sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Isaías capítulo 53, versos 4 e 5. Lembra-se? Yes. Mas o eunuco, naturalmente, sabia do que se tratava? Sim ou não? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, ele precisava de ser ensinado. Aí, respondendo ao nosso irmão Elton e aos demais. Quando lemos detalhes na Bíblia, temos necessidade de sermos ensinados. Ei, você pensa que eu aprendi do dia para a noite? Eu estou aprendendo ainda. É um aprendizado, é um processo. Mas tudo começa em desenvolver o hábito de leitura. Anote aí. Se você não desenvolveu ainda um hábito de leitura com um mínimo de 30 minutos por semana, 30 minutos por semana. Isso é mínimo. É muito 30 minutos por semana? Pergunto. Isso é mínimo. Quem pode 1 hora por semana? Maravilha. Pastor, mas a questão do ler aí precisa de um auxílio muito grande, porque lembra, você vai ler o profeta, por exemplo, Oséias, os profetas contemporâneos ali. Você vai ver que é algo que fala do presente e do futuro, né? Aí o irmão está entrando no ângulo da profecia. Realmente, o ângulo da profecia é bem complexo. O que me entrava muito é porque é tanto assunto que dá para ler de pouca coisa que fica complicado de você absorver tudo. Isaías, você tem que ter 4 horas para poder ler para ter mapa. Daí a necessidade de um estudo bíblico sistemático. O estudo bíblico sistemático ele vai fazer o seguinte, ele vai destrinchar os assuntos. Exemplo, me permitam 2 minutinhos. Quando você pega o livro do profeta Isaías, o que você vai encontrar no livro do profeta Isaías? Biografia, geografia, história e profecia. 4 gêneros literários. Perceberam? Eu pego o livro do profeta Isaías, 66 capítulos. Eu vou encontrar o gênero biografia, porque aí fala de biografia, vidas de personagens. Eu vou conhecer história, porque ali traz uma narrativa de história. Eu vou conhecer profecia. Então eu tenho que saber quais os gêneros literários que se ocupa. Aí eu terei que analisar 1 a 1. Toma tempo? E que tempo? É como uma montagem de um quebra-cabeças. Nós vivemos numa geração onde as pessoas, onde os cristãos, na sua maioria, querem assim, ó.
aprenderem do dia para a noite. Mas não é, mas é um processo. Eu sei que tem pessoas que aprendem rápido. Eu sei que tem pessoas que aprendem devagar. Sim, Pastor, irmã quando eu Lúcia. estava estudando a vida de Saul, eu já até falei uma vez na outra classe, quando Samuel disse para ele que seria rei de Israel, que ele questionou, falou, você sabe de onde eu vim? Eu falei, aí eu fiquei curioso, falei, então deixa, eu sou da tribo de Benjamim. Aí eu falei, mas então o que aconteceu na tribo de Benjamim? Na época, a gente não tinha tanta assim coisa, acesso. Eu tinha Thompson, pastor, que foi uma bênção de Deus na minha vida. Então, quer dizer, eu fui correndo para lá e para cá até que eu entendi o porquê, o que aconteceu na tribo de Benjamim, né? Por que aquele o homem de Levi, a concubina dele foi morta, e depois eles juntaram. Quer dizer, olha toda a história que eu tive que voltar atrás para me entender o porquê, porque às vezes eu faço essa pergunta, mas por que ele respondeu assim? Sem querer, sem querer querendo, né? A irmã Lúcia deu uma excelente dica. Eu vou postar ainda hoje. Olha, hoje eu não vou dormir tão cedo, né? Hoje eu vou dormir 2h30 da manhã. Dicas para você usar a Bíblia Thompson. Quem conhece a Bíblia Thompson? Alguém conhece a Bíblia Thompson? É a melhor Bíblia de estudo que existe. É a melhor. Se você aprende a usar, o problema é saber usar a Bíblia Thompson. Ela é parecida com a Bíblia Palavra-Chave, só que ela é mais completa. Muito versículo, muito. Você tem que pesquisar. Isso, ela é uma Bíblia de pesquisa. Ela tem, só para eu concluir aqui, para eu fechar a aula daqui a pouco. Ela tem suplemento arqueológico, suplemento histórico, suplemento geográfico, ela tem mini dicionário, ela tem mini concordância. Muito benção. É uma Bíblia completa. É como se você tivesse 10 livros em um, além do texto bíblico. Recomendo. Eu vou postar ainda hoje, se for possível, se não amanhã, como você tirar proveito máximo da sua Bíblia Thompson. Eu conheço pastores que têm 15, 20 anos e não sabem usar a Bíblia Thompson. Isso é absurdo. É ter uma riqueza nas mãos e não sabe tirar proveito dessa Bíblia. Deixa eu apresentar aqui umas coisinhas bem rápidas para a gente fazer a finalização da aula e partir para os exercícios. Senão vai ficar muito tarde, eu não posso terminar fora do horário. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu... Voltando ao mesmo mapa. Muito bem. Este é o mapa do dia de Pentecoste. Quando nós lemos, como já acabamos de ler Atos 2:9-11, nós descobrimos, Frígia está aqui, Panfilha, Capadócia e Ponto. Que região é essa? Ásia Menor, atual Turquia, Pártia, Média e Elão. Essas partes aqui estão aonde? No atual Irã. Cirene está aqui, olha que loucura. Cirene hoje é a Líbia. Judéia está aqui e Arábia. Aí temos esse outro mapa. Esse outro mapa vai mostrar a distância de todas essas regiões do dia de Pentecoste em milhas. Jerusalém no centro. Aí temos Panfilha, Ponto, Ásia, Frígia e vai aumentando. Para você ter uma ideia, a Arábia estava no raio de 400 milhas de distância. Veja só que interessante. A média chegava a 1000 milhas de distância. Eu vou compartilhar também esse mapinha para vocês terem uma ideia bem clara da coisa. Nós vamos, na próxima aula, desenvolver um pouquinho, né, o mapa da página 7. Esse é o mapa da Terra Prometida, que é chamada de Canaã. Canaã com as divisões das tribos. Gade, Ruben, Efraim, Benjamim, Zacá, Manassés, Zebulão, Naftali, Simeão, Judá. Muito interessante. Dan, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso na perspectiva deste mapa. Este mesmo mapa, olha, muito parecido, estão vendo? Só que esse aqui é Canaã, isso aqui é Palestina. Canaã é Antigo Testamento, a visão das 12 tribos. Palestina, Novo Testamento, a visão dos tempos de Jesus. Aí vemos Fenícia, Galileia, Decápolis, Samaria, Judéia, Pérea, Moabe, Edom e Dumeia. Isso nós vamos nos ocupar na próxima
aula. Muitíssimo interessante. Eu vou compartilhar também esse mapinha com vocês. Vamos corrigir então os exercícios, pelo menos o primeiro bloco. Pastor, só uma colocação. O senhor falou uma coisa ali que me deu uma luz. Então, esse mundo que nós vivemos, poderia dizer que nós estamos estudando sobre ele, poderia ser dividido em 3 partes. No tempo antigo, no tempo de Jesus e nos dias de hoje. Para facilitar a sua compreensão. Algumas cidades mudaram, né? Alguns países. Mudaram de nome, outros mantiveram os mesmos nomes. Só deixa eu dar uma palhinha para pegar o gancho do irmão Elton, antes de nós corrigirmos o exercício. Eu não vou me demorar com a questão do exercício. Vamos em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 38. Esse é um texto da escatologia bíblica que dá um nó cego na cabeça de muita gente. Muita gente, quando lê esse texto, não entende quase que nada. Ezequiel, capítulo 38. Que é a profecia contra Gog. Posso usar 5 minutinhos mais só para dar uma pincelada. Isso aqui é importante. Olha só. Ezequiel capítulo 38, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog. Gog, na Bíblia, você lê, e muita gente não entende. Concorda comigo? Está se referindo a que lugar? Aí você faz um estudo e descobre. Gog é a palavra hebraica para urso. Yeah. Urso e Gog, no hebraico, é a mesma coisa. Terra de Magog. Magog é a palavra hebraica para escuridão. Príncipe-chefe de Meseque. Meseque é a palavra hebraica para Moscou. Tubal é a palavra hebraica para Tobolsk. Tobolsk, o que é isso? É o rio que corta o norte de Moscou, capital da Rússia. Então aqui estamos identificando quem? A Rússia. E diz assim, o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Traduzido para a linguagem de hoje, eis que sou contra ti, ó Rússia, príncipe e chefe de Moscou e Tobolsk. Versículo 5. Essa aqui é a batalha de Gog e Magog. Né? Estamos entrando rapidinho na escatologia. Queria falar sobre esse assunto, mas não é o momento. A escatologia bíblica ensina que vão existir 3 batalhas entre a tribulação e o milênio. Preste atenção, vou ser bem rápido. Entre a grande tribulação e o milênio vão acontecer 3 batalhas. Imediatamente que ocorre o arrebatamento da igreja, vai ter a primeira batalha, chamada de Gog e Magog. Que batalha é essa? A Rússia e um grupo de aliados vão invadir a nação de Israel para roubar as suas riquezas minerais que estão depositadas no leito do Mar Morto. Isso imediatamente ao arrebatamento. Não se sabe se vai ser no mesmo dia, se vai ser 2 dias, se vai ser uma semana, vai ser um lapso de tempo muito rápido. No finalzinho da tribulação, vai ter a segunda batalha, a Batalha do Armagedon, no Vale do Meguido, Vale de Esdraelon, Vale de Jezreel. Vai ser a batalha final para destruir a cidade de Jerusalém. No final do milênio, vamos ter uma terceira batalha, chamada Batalha de Gog e Magog 2. Batalha esta que vai reunir as nações que serão seduzidas por Satanás, que será liberado no finalzinho do período dos 1000 anos. Mas vamos voltar à Batalha de Gog e Magog 1, que é esta aqui. Versículo 5. Quais são os aliados da Rússia? Presta atenção. Vá às notícias e descubra o que aconteceu entre Vladimir Putin e o presidente norte-americano Joe Biden. Não sei se você acompanhou. Os dois hoje tiveram uma conferência, uma videoconferência entre os dois. Mas a mídia pouco revelou o conteúdo dessa conversa. Eu fui descobrir agora, antes da aula, meia hora antes da aula, porque eu tenho um sistema que eu tenho acesso a canais europeus. E através da emissora da Alemanha, Deutsche Welle, eu entendo e falo alemão, eu ouvi perfeitamente o que a Deutsche Welle falou. Não sei se vai sair aqui na mídia americana ou de outros países. Que Putin deu um ultimato a Biden. E ele falando bem tranquilo, o negócio é o seguinte: Turquia e Irã estão comigo. E você se cuida.
Israel está na nossa mira. É o que conversaram. Se a mídia internacional ou americana vai ventilar isso, eu não sei. Só sei que isso vazou pela Deutsche Welle, que é a emissora da Alemanha. Vamos lá agora, versículo 5. Persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma do extremo norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Esses são os aliados que vão marchar ao lado da Rússia para a destruição de Israel na primeira batalha de Gog e Magog. Persas, Irã. Etíopes, mesmo nome. Put, Líbia. Verso 6. Gomer, Alemanha. Togarma, Turquia. Mas como é que nós sabemos disso quando estudamos a história e conectamos com a geografia? Isso é escatologia, mas eu não posso continuar. Só para você entender que o estudo da geografia bíblica ela é importante para você entender a interpretação de textos difíceis como este da escatologia bíblica. Calma, tem muito mais ainda. Essa matéria... Que pena, irmãos, que a gente não pode estudar 10 semanas essa matéria. Tem que ser só apenas 5 semanas. Mas com 5 semanas eu vou dar 10% de noção para vocês. Para começar... Qual que é a próxima matéria, pastor? Aí eu vou deixar uma surpresa, tranquila. Na próxima aula eu já vou revelar. Mas eu tenho que saber, ué. Na próxima aula. Vamos lá rapidinho. São 7 para as 10, eu não posso passar das 10. Não posso passar das 10. Hoje passamos um pouquinho do horário. Só vamos corrigir o bloco 1. Bloco 1. Marque X para certo e O para falso. Ó, esse aqui, ó. Se você está perdido na poeira, está aqui, ó, bloco 1. Então, você vai assinalar com X aquela declaração que você considera certa e O, aquela declaração que você considera como errada. Ok? Vamos lá. Número 1. Localizando, fixando e documentando os relatos sagrados, a geografia bíblica dá a esses relatos mais consistência. Certo ou errado? Certo. X. X. Número 2. A geografia geral divide as terras do globo terrestre em 5 continentes. Ásia, Europa, África, América e Antártica. Errado. Porque Antártica não é continente, seria Oceania. Então, errado. Os problemas sociais são os mais agudos na África, na maior parte da Ásia, na América do Norte, Central e Sul. Certo ou errado? Falso. Certo ou errado? Errado. Então é O. Porque a América do Norte não tem problemas sociais agudos. Central e Sul, e África e Ásia, sim. Então, número 3, O, errado. Número 4. A atual configuração da superfície da Terra foi estabelecida por um processo denominado deriva dos continentes. Vamos lá, certo ou errado? X. Correto. Certo. A geografia e a geologia chamam disto de Pangeia. Pangeia, que era uma enorme massa de terra, que era um único continente, e depois foi se quebrando até chegar à configuração dos continentes atuais. Número 4, X. Correto. Número 5. O mundo antigo inclui os habitantes antigos da área banhada pelos mares Mediterrâneo, Negro, Cáspio, Vermelho e Golfo Pérsico. Certo ou errado? Certíssimo. Número 5, X. Número 6. O relato bíblico de ambos os testamentos abrange uma área que, no sentido oeste-leste, vai desde a Espanha até a Pérsia. Certo ou errado? Certíssimo. X. Número 7. Podemos afirmar que as expressões do mundo antigo e mundo bíblico são praticamente sinônimas. Certo ou errado? Errado. Certíssimo. Certo. Então, praticamente sinônimas. Embora existam entre eles pequenas diferenças. Está lá na apostila, você vai descobrir isso. Tá, eu vi. Existem pequenas diferenças. Então, vamos recapitular até aqui. Número 1, X. 2 e 3, O. 4, 5, 6 e 7, X. Conferido? Yes. Número 8. No Tabor, Moisés recebeu a lei e firmou aliança com Deus e o povo de Israel, originando-se assim a nacionalidade hebraica. Certo ou errado? Acho que sim, né, pastor? A partir dali que... No Tabor... Errado. Não, no Tabor não. Falso, errado. Não vou ensinar. No Tabor não, pastor. Amém, irmã acordou a tempo. Então é errado.
Ó, o zerão bem grande, o ó. Número 9, Hermon. Este monte fica no norte da cadeia dos montes Antilíbano, no limite do sul da Síria e extremo do norte da Palestina. Certo ou errado? Ninguém se manifesta? Manifestar, a gente manifesta. Eu não sei, eu não fiz essa aí. Eu acho que essa é certo. Errado, porque aqui está dando a descrição do Monte Carmelo. É só você ler a apostila. Se você ler, você vai descobrir. Número 10. Na vasta área do mundo antigo, podemos considerar 4 rios importantes: Nilo, Tigre, Eufrates e Jordão. Certo ou errado? Yes. Certíssimo, X. Número 11. A peculiaridade do Jordão é que este é o único rio do mundo cujo leito é inferior ao nível do Mar Morto. Certo ou errado? Certo. Errado. Raciocina Errado. comigo. Raciocina comigo. Ouçam. O Mar Morto está a 390 metros abaixo do nível do mar. Você pode ver essa informação na apostila. Certo. Aqui está dizendo, preste atenção, a peculiaridade do Jordão é que este é o único rio do mundo cujo leito é inferior. O que quer dizer isso? Está debaixo do Mar Morto. Não faz sentido mas isso. Parece que eu vi que ele está 426 abaixo do nível. Mas ele não está abaixo. O Jordão, não. A palavra Jordão quer dizer o que desce em curvas. Em curvas. E ele nasce lá no Hermon e vai morrer lá no Mar Morto, mas ele nunca vai estar abaixo do Mar Morto, porque o Mar Morto é a maior depressão do planeta Terra. Então, se afirmamos que aqui é certo, então nós estamos jogando o Jordão como a maior depressão, e não é. É o Mar Morto. Então, está errado. Parece que ele está abaixo do Mediterrâneo, né? Do Mediterrâneo, sim, mas não está abaixo do Mar Morto. Do Mediterrâneo, corretíssimo. Juarez, e pastor Juarez está ligado. Pastor Juarez está com o farol de milha ligado. Não deixa pastor Juarez para trás, não. Pastor Juarez está... do Mediterrâneo, 426. Isso, do Mediterrâneo. Vamos lá, gente, vamos lá. Zero. Número 12, então 11, 0. Número 12. Pesquisas científicas revelam que as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por erupções vulcânicas. Certo ou errado? Errado. Certo. Se você lê a narrativa bíblica, ela implica numa erupção vulcânica. Choveu um enxofre. Sim, eu estava lendo um documentário de cientistas que afirmam que não foi uma erupção vulcânica, e sim com meteóricos. Sim. Ou meteóricas, né? Sim, eu também vi. Que também não desmerece que, se vocês fizerem uma pesquisa, na maioria das vezes, nas erupções vulcânicas, ocorre projeção de lava como fossem meteoros. O vulcão de Krakatoa, quando explodiu em Sumatra, na Indonésia, em 1883, foi de tamanha magnitude, a explosão foi tão forte que lançou bolas de fogo vindas do céu como fossem meteoros, por causa da pressão do magma. A pressão do magma chega a um ponto tão insuportável que faz isso. E as pesquisas arqueológicas podem criar um pouquinho. Com esse relato, eu fiquei assim entre um e outro. Fiquei meio embora nós ficamos com a narrativa bíblica, que choveu, ou seja, veio de cima. Então, mas o argumento que eles usam que é exatamente esse. O que veio de cima, que o fogo veio de cima. Os meteoros vieram de cima. Na verdade, não há uma prova 100% técnica, porque ninguém estava lá presente, a não ser o próprio Deus e os que viveram a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, toda e qualquer conjectura é uma especulação que deve ser tomada... Mas é onde me trouxe alguma dúvida. Não, claro, é uma questão normal, que traz dúvida, porque é algo que não pode ser provado cientificamente, porque não tinha formas de fazer uma prova 100% exata. Exato. Vamos lá, então, o número 12, vamos considerar como correta. Número 13, a expressão de Dan a Berseba era a maneira de definir a extensão norte e sul do território palestino, certo ou errado? Certo. Dan, norte, Berseba, sul, X, isso. Certo. 14, o material empregado na construção das cidades dependia do material predominante na região, certo ou errado?
Certo? Dependendo da região, você poderia usar argila, poderia usar a pinche, poderia usar o material da localidade. Então, número 14x, certo. Número 15. As muralhas que cercavam a cidade de Babilônia... 10 horas e 2 minutos, já está fechado. As muralhas que cercavam a cidade de Babilônia eram duplas, que tinham cerca de 38 metros de largura, com até 112 de altura. Certo ou errado? Errado. Errado, porque aqui está se referindo a Jericó. Então, número 15, errado. Ó, já encontraram, né? A arqueologia já encontrou resíduos das muralhas de Jericó, e exatamente essa é a descrição aplicada para as mulheres de Jericó. Então, número 15, ó, errado. 16. Em Babilônia, o templo de Bel media 5 quilômetros de circunferência, e um dos palácios reais ocupava uma área superior a 12 quilômetros quadrados. Certo ou errado? Errado. Certíssimo, certíssimo. Certo. Né? Certo. É só você fazer a pesquisa. A porta de Star é uma prova que foi encontrada hoje lá em Bagdá, no Iraque. 17. Babilônia, a cidade mais poderosa do mundo, conheceu declinar com a morte de seu mais famoso monarca, Nimrod. Certo ou errado? Errado. Muito pelo contrário, com a morte de Nimrod, Babilônia explodiu, cresceu, se expandiu. Então, 17ó. Pastor, com licença, pastor. Sim. Voltando aí a 16, eu fiquei um pouco complexo com isso aí. O templo de Bel media 5 quilômetros? Sim. Sim. 5 quilômetros? Sim. Sim. Eu fiquei um pouco... Se o pastor for na área das pirâmides, no Egito, na área de Karnak, irmão, vai ficar assustado, então. Aqui realmente eu fiquei. Ali são 5 quilômetros. Sim, mas, pastor, preste atenção. 5.000 metros. A pirâmide de Quéops tem 3 quilômetros de diâmetro. É uma coisa de louco. É uma das maiores obras da engenharia do mundo antigo. Não tinha tecnologia para isso. Levou 76 anos para ser construída. Então, a nossa mente dá umas voltinhas quando a gente olha para esses números. Mas tudo bem, eu achei muito... Não, claro, a gente olha 5 quilômetros, o que é isso? Não, mas lembre-se, naquele tempo tinha mais tecnologia do que hoje. Levava-se tempo. E 12 quilômetros quadrados, eu fiquei bem assim. Não, era uma coisa monstro. O Jardim Suspenso da Babilônia, se o pastor pesquisar, meu Deus, eram mais de 300 quilômetros quadrados de construção. Era muita coisa. Viu? Por isso que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Né? Uma coisa abissal na nossa cabeça como seres humanos. Mas olha como Deus deu inteligência para o homem fazer isso. Vamos lá. Número 18. Conforme relatos de escritores e historiadores antigos, Heródoto e outros, a fundação da cidade de Tiro remonta a 2.750 anos antes de Cristo. Certo ou errado? Correto, certo. Certíssimo, certíssimo. 18x. 19. Atenas é o nome da capital de Ática, um dos estados da Grécia. Em 1834, tornou-se a capital de todo o reino da Grécia. Certo ou errado? 19. Certo ou errado? Corretíssimo. X. Certo. Essa é só você fazer uma pesquisa sobre Atenas, a capital da Grécia. Certo. Número 20. Roma. A cidade das mais antigas da Península Itálica foi edificada sobre 7 colinas, à margem direita do Tibre. Certo ou errado? Errado. Sabe por quê? O Vaticano que foi considerado do lado direito, mas do lado esquerdo foi Roma. É a mudança da posição da geografia. Gente, valeu alguma coisa essa aula de hoje? Valeu alguma coisa? Boa demais da conta. Valeu. Se valeu, a honra, a glória, o poder é o nome do Senhor. Obrigado pelos irmãos, eu já comprei, viu? Olha só. Aquele livrão ali, ó, pastora Ellen Maressa recomendou e você não vai se arrepender. Já Irmãos, segurei. vamos terminar então com oração, agradecendo a Deus. Dever de casa. Bloco 2. Não se esqueça. Bloco 2. Dever de casa, bloquinho 2. E continue lendo a apostila. Próxima aula vamos falar um pouquinho mais sobre Canaã. Vamos falar um pouquinho mais sobre a cidade de Jerusalém. Vamos avançar. O conteúdo da apostila é muito grande, mas nós vamos trabalhar com partes mais focadas, mais importantes. Tá bom? São 10h06. Agradecemos
o esforço dos irmãos. Nos desculpem o horário que nós passamos. Nossa irmã... Pastor. Sim, por favor. Todo final de aula tem a prova que é dada na hora? Mas nós... A prova ela é dada baseada nos exercícios. Todos esses exercícios que estamos corrigindo, daqui nós vamos tirar 10 questões e na aula número 5 será prestada a prova. Mas é só estudar estes exercícios. Não tem mistério. Mas para fazer os exercícios, você tem que fazer a leitura da apostila. É matemática, certo? Então fique tranquilo que ninguém vai ser pego assim de surpresa. Estamos sendo preparados na 5ª aula. Os irmãos que estão entrando, claro, estão um pouquinho, talvez, curiosos, mas eu já estou explicando, tá? E é somente as respostas. Você não vai colocar perguntas e respostas que nós vamos apresentar na tela como fosse um slide, entendeu? As 10 questões da prova. Gente, vamos agradecer a Deus, terminar a nossa aula. Irmã Meire, não estou vendo a irmã Meire, onde está a irmã? Está ali, irmã Meire. Irmã Meire vai ser a única que vai ficar sozinha, né? Seja conosco, ela vai fazer a prova dela de segunda chamada que não pode fazer, certo, irmã Meire? Então, vai me aguardar depois que terminar a conexão, vou lhe dar 5 minutinhos, certo? Eu também preciso de ir ao banheiro, porque eu não tenho tanque de reserva. Então, depois que terminar aqui, só a irmã Meire que vai ficar na conexão. Vamos pedir do nosso irmão Joubert. De todos os alunos, é o único que tem um sobrenome de um animal muito honroso. Camelo. Eu já andei em lombo de camelo umas 4 vezes. Pensa numa coisa boa. Me perdoa, ai que medo. Pensa numa coisa boa. É um negócio fantástico. Então, nosso irmão Joubert Camelo, mas ele não tem corcova, gente. É um homem de Deus, ele só tem o sobrenome Camelo. Nosso irmão Camelo, nosso irmão Joubert Camelo vai estar, então, nos despedindo com oração. Obrigado, irmão Cleiton, pelo maravilhoso esforço. São 00:10 aí no Brasil. É porque hoje nosso irmão está um pouco mais descansado, por isso que ele esteve hoje aqui conosco. Então, nosso muito obrigado, irmão Cleiton, pelo seu enorme esforço. Obrigado, pastora Darlete, irmão Kleber, irmão Wilson, irmã Tatiana, irmã Meire, pastor Juarez. Obrigado, pastor Juarez. Sua participação hoje, ó, nota 1000 é pouco, né? É nota 3000. Foi bom que eu fiquei bastante em silêncio. Obrigado, irmão Elton, também pela sua participação. Foi fantástico. Deus abençoe. Continue lhe usando. Irmã Ana Lu, irmã Lúcia, irmã Terezinha, irmã Graciele, Gogó de Prata, lá de Boston. Obrigado a todos vocês, irmão Absai, o 12037, eu não sei quem é. Pastor, nós vamos ter o relógio, não, de oração? Vou divulgar essa semana, calminha. Essa semana eu vou divulgar. Entre quinta e sexta-feira já estarei. Pastor, me perdoa uma coisa. Eu até tive conversando com o pastor Juarez, ele falou que tem algumas questões daquela que tem que ser pesquisada. Esse primeiro bloco, eu esqueci de responder, porque eu não prestei atenção no final da aula, o senhor falando para a gente ter estudado. Eu deveria pesquisar todas essas perguntas e reestudar elas todas? Seria interessante para ficar melhor assentado na sua mente. Seria interessante. Valeria a pena, valeria a pena. Irmão Joubert Camelo, com a palavra de oração, encerrando e nos despedindo, por gentileza. Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa aula, Pai, que o pastor nos preste, propôs a nos dar. Que o Senhor dê entendimento, Pai, para cada um, dê entendimento, Senhor, que o Senhor possa abrir nossa mente, nosso coração, que nós possamos, Pai, entender. Eu me ponho na situação de não saber, não entender a geografia quando eu estou lendo a minha Bíblia, Pai, mas que o Senhor possa abrir nossa mente, a dar entendimento, Pai, para cada um. Em nome de Jesus, nos despede, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar uma noite boa de sono, agradável, possamos dormir e levantar amanhã para o nosso dia, para nossos afazeres. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Uma vez mais. Seriedade. Compromisso. Disciplina.
Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele Que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele Que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Estão despedidos na paz do Senhor. Até a próxima terça, se Deus quiser. Irmã Meire, 5 minutinhos e já voltamos.